Olá, Oi, tudo bem? tudo? Tudo bem? Esperando só a Lana agora. Aham. O convite dela não tá aparecendo aqui pra mim. Dá uma aguardadinha. Uhum. Ai, ai, a coordenadora do curso entrou. Tudo bom, Fábio? Vamos ver se eu consigo achar a Lana aqui. Não tá achando. Oi, pessoal, boa noite. A gente tá só aguardando a nossa outra convidada, tá bom? Só uns Uma minutinhos, galera a gente. chegando. Bastante gente, coisa boa. Sabe, amiga? Adoro. Façam perguntas. Isso aí, participem. Exatamente. Oi, Chay. Já tô com saudade de ti. Gente, uma galera da minha turma que fazia muito tempo que eu não via. Continuo sem Ai, que ver bom. fisicamente, né? Sim, bastante colegas, então, para falar também um pouquinho da experiência. A saudade. A Lana Aqui. entrou. Agora acho que foi, vamos ver. Aí. Oi, gente, boa Oi, noite. gente. Tudo bem? Então Uhum. vamos começar. Boa noite, pessoal. Primeiramente vou me apresentar. Eu sou Vitória, eu sou estagiária aqui do NAP, na área de Psicologia da Educação e também sou estudante de Psicologia aqui da UFXPA. Então, hoje eu tô aqui com duas convidadas, a Rafaela e a Lana. Então, para dar um segmento na nossa série de lives, né, que é na percepção dos alunos, hoje trazendo as meninas para falarem um pouquinho sobre o curso de nutrição aqui da UFXPA. Então, nosso objetivo, né, com essas lives é exatamente apresentar os cursos a partir da expectativa e da própria experiência dos alunos, né, sendo uma conversa de aluno a aluno, assim. Então a gente sabe que com essa questão da pandemia, a comunicação ela pode estar um pouco dificultada, né? A gente acaba perdendo aquele contato no corredor, enfim, que acabava encontrando veteranos. Então esse espaço é exatamente para isso, tirar algumas dúvidas e ser um bate-papo mesmo, tá bom? Então, meninas, se vocês puderem se apresentar um pouquinho, falar o curso de você, aliás, o curso é nutrição, o semestre que vocês estão, a trajetória de vocês no curso. Ok, vou me apresentar então. Eu sou a Rafaela. Eu sou estudante de nutrição na UFSPA, né? Estou no meu oitavo semestre, me encaminhando para o último estágio, obrigatório agora. Eu entrei em 2016, mas acabei adiando um ano de formatura, né? Então fui veterana da Lana e agora somos colegas. Então é isso, né? Tô na UFSPA há um tempão. Já fazia 84 anos, não, brincadeira, gente, fazendo, tá? 5 anos, mas vai dar tudo certo. Amo nutrição, né? Sou apaixonada, eu sempre digo que a nutrição me escolheu, não fui eu que escolhi ela, ela que me escolheu desde sempre.
É isso, não sei, Luana. Vou deixar tu te apresentar, depois a gente vai conversando por aqui. Tá, então, boa noite todo mundo. Meu nome é Lana, eu sou acadêmica do curso de nutrição da UFSPA. Estou no último semestre, no último mês, na verdade, né, com a data de formatura já nesse mês. E eu entrei na UFSPA em 2017. Eu entrei em 2017, entrei um ano depois da Rafa. E o que era para ser 4 anos de curso agora viraram 5, né? Por conta desse momento que a gente está vivendo. Mas adoro a UFSPA, assim, a gente batalha bastante para entrar e batalha bastante para sair. Mas eu tenho muito carinho, assim, pela UFSPA. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades legais lá. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Até nesse aspecto que tu falou, Lana, enfim, da UFXPA, né, que é um curso bastante concorrido e também para sair é algo, né, que a gente estuda bastante, enfim. Vocês veem, assim, claro, alguma vantagem, mas que vocês acham principal de estudar nutrição na UFXPA, assim, talvez foi algo que vocês pensaram na hora de escolha, sempre foi a opção de vocês, a UFXPA, nesse sentido? Na verdade, assim, eu queria já entrar na UFSPA antes de fazer nutrição. Eu quase entrei para farmácia. E aí depois eu vi que farmácia não era o meu chão, aí entrei em nutrição. E sempre quis entrar em federal, né? Era uma coisa minha. E aí a UFSPA tinha essa questão muito da saúde, como eu queria uma área da saúde, né? A UFSPA é só de cursos da área da saúde, então eu pensei, bom, é lá que eu vou entrar. E aí batalhei, entrei, né? E assim, eu nunca fui aquela aluna que ficou pesquisando toda a ementa das disciplinas, todas as disciplinas, tudo. Eu entrei realmente assim, vamos fazer. E me surpreendi, porque a gente tem uma carga horária grande, né? E com várias disciplinas longas, assim, bem pesadas no curso. Mas eu acho que esse é realmente o diferencial, né? A gente tem disciplinas pesadas e longas, mas que fazem com que a gente saia muito mais tranquilo, especialmente agora nos estágios, por exemplo. A gente fica mais tranquilo, né? Tu tá bem embasado para poder aplicar aquilo que tu aprendeu. Então, isso para mim, como eu não pesquisei antes, foi uma surpresa quando eu entrei no curso, mas deu tudo certo, uma surpresa boa, eu acho. Na verdade, eu não conhecia a UFPA antes, assim, quando eu fazia cursinho, já tinha ouvido falar, mas não tinha pesquisado muito. E aí, quando eu fui me inscrever, eu tinha passado para a UFPEL, direto, assim. E daí ficaria em, talvez, segunda ou terceira chamada para a UFSPA ou para a URGS, né? E aí eu dei uma pesquisada na grade curricular mesmo, assim, e vi que a UFSPA se encaminhava mais para o que eu gostaria, assim. E, claro, por ser só da saúde também, a gente se interessa mais, porque a gente acaba tendo bastante troca com os outros cursos e, enfim, conhecendo outras possibilidades ainda dentro da nossa área, né, que é a área da saúde. E foi a melhor escolha, com certeza. Sim, que bom. Agora, a Rafaela falou um pouquinho sobre a carga horária, né? Até trazendo assim para o pessoal, são 4.250 horas aproximadamente, né? São bastante horas e dividido em 4 anos, né? Agora, claro, em questão da pandemia, que esticou um pouquinho, né? Isso. E o curso também é integral, né, gurias? São aulas de manhã e de tarde, né? E considerando isso, assim, vocês acham que como é que é mais pesado talvez no início, com mais disciplinas e aí com estágio no final alivia um pouco? Vocês acham que tem Eu esse acho, equilíbrio, assim? eu acho que ele toda a parte teórica, porque a gente divide, né? Na verdade, assim, 3 anos são teóricos e o último ano é só estágio. Então a gente só estagia no último ano. Não tem nenhuma aula teórica. Mas assim, o fato de ter aula de manhã e de tarde, né, ser um turno integral, isso é pesado, porque eu garanto que tanto a Lana quanto eu já chegamos na UFSC às 8 da manhã e aí a gente saía às 6 horas da tarde. E se tivesse IC ou algum outro, IC é iniciação científica, né, caso alguém não saiba. Uhum. Mas se tivesse algum outro trabalho fazendo, às vezes ficava, assim, o pessoal ficava até de noite, né? Então, isso é cansativo, né? E também impacta no trabalho de pessoas que precisam trabalhar, ou que querem trabalhar, ou que querem até fazer algum estágio, impacta bastante, né?
E nos primeiros anos é mais pesado, assim. Eu lembro que o meu primeiro semestre do primeiro ano, eu fiz 15 cadeiras, né? E aí foi bem pesado, assim. Foi complicado. Mas passei, deu tudo certo. Mas, assim, é pesado porque é muita coisa, assim. Tu precisa estudar pra caramba. Aí tu chega em casa, tem 1000 trabalhos pra fazer. Então, isso dificulta um pouco, né? Eu acho que Sim. esse é um ponto. É bom ter mais horas, mas ao mesmo tempo a gente tem um tempo menor para cumprir essa carga horária, né? E aí a gente acaba tendo que fazer muitas disciplinas. Eu acho que tem diversos fatores, assim. A nutrição é turno, por exemplo. Então, isso acaba impactando, como a Rafa falou, nas pessoas que trabalham e também na nossa demanda, né? Porque a gente passa o dia inteiro na faculdade. Então, é uma rotina pesada. E agora, com a semestralização, melhorou bastante, né? Antes era anual, então a gente precisava fazer as 12 cadeiras no semestre, senão a gente só conseguiria fazer no ano que vem, né? No ano seguinte. Aham. Então, a gente acabava tendo que ralar mesmo, assim, para poder concluir toda a nossa carga horária, porque senão a gente atrasava um ano, não um semestre, né? Então, algumas pessoas faziam essa opção de atrasar um ano, justamente para conseguir fazer outras coisas, como a iniciação científica ou algum estágio não obrigatório, né? Porque nosso último ano é só de estágios obrigatórios. Então, algumas pessoas faziam essa opção, mas no geral a carga horária é bem pesada. Assim, a gente tem bastante horas para cumprir, tanto de disciplinas quanto de estágios. A gente tem muito mais estágio do que outras universidades e outras faculdades, né, do curso de nutrição. Então, é uma carga horária bem alta. O que, por um lado, é bom, porque a gente acaba se aprofundando mais. Geralmente, os estágios em outros lugares são de 2 meses, os nossos são de 3. Então, a gente acaba ficando mais tempo no lugar e acaba pegando mais a rotina, né? Então, isso é legal. E das disciplinas também, a gente acaba tendo mais horas e acaba, né, aprendendo mais e acaba discutindo um pouco mais alguns assuntos, o que é bem interessante. Mas, sim, é uma rotina bem pesada, assim, é difícil trabalhar junto, por exemplo, algumas pessoas que Sim. precisam trabalhar, é mais complicado. Mas tem um lado bom e um lado ruim, né? Sim. Até a Bruna Ruas Falcão perguntou, né, quais foram as maiores dificuldades depois de entrar na faculdade? O que vocês acham que foi mais difícil no sentido de se adaptar a uma nova rotina de estudos? Ah, é Essa complicado, né? questão da carga horária também foi uma dificuldade também, né? Que é uma Eu acho grande que mudança, né? eu acho que principalmente organizar, né? Porque como são muitas disciplinas, assim, eu não sei a Lana, mas eu já faltei aula para estudar para outra disciplina. Então, era uma coisa muito complicada, assim, tipo, falta uma aula, né? Perde uma aula para poder estudar para outra, porque tu tinha muitas coisas acumuladas para fazer e chegava uma hora e parecia assim, não vou dar conta, não tem como. Então, assim, muitos trabalhos, muitas provas, principalmente no início, né? Acho que os 2 primeiros anos são os mais pesados, porque é muito conteúdo. Então a gente ficava assim naquela loucura e vai dormir tarde, acorda cedo, carrega 50 livros da biblioteca, era uma coisa meio caótica assim. Então eu pelo menos precisei começar a me organizar mesmo para estudar, assim, né? Como que eu vou fazer para dar conta de todas as disciplinas? Eu preciso manter uns resumos, eu preciso fazer algumas coisas, porque senão chegava assim um dia antes e daí tu não estudou, e aí tu tinha que entregar alguma coisa, e aí tu não conseguiu fazer nada, então eu tive que arrumar essa questão na minha rotina, assim, tipo, né? Coisas que tem que fazer em casa, coisas que eu preciso fazer da faculdade, o que que é mais importante agora, o que que eu posso deixar para depois, porque senão não ia dar certo. Sim, é bem isso também. Já faltei aula porque tinha prova no dia seguinte ou porque tinha algum trabalho, alguma coisa também. Não gosto de faltar aula, não é o que eu costumo fazer, mas precisava, sim, então ficava com o coração bem apertado. Mas, sim, a minha maior dificuldade foi me organizar, na verdade, porque eu não era muito organizada, assim, eu anotava, assistia a aula anotando e para mim era suficiente, tanto no cursinho quanto no colégio. E aí eu precisei realmente fazer uma rotina, assim, e me organizar com horários
enfim, né, me organizar nos estudos para eu conseguir dar conta de tudo. Porque a gente, por exemplo, em outras universidades tem semana de provas, né? Então, em uma semana tu tem todas as provas das tuas disciplinas. Aqui a gente não tem isso. Então, todas as semanas tem provas, tem trabalhos, tem apresentações orais, enfim. Todas as semanas tem todos os tipos de avaliações. Então, realmente precisei me organizar para poder saber assim quando fazer cada coisa e não me perder nessa rotina. Sim, entendi. Até teve um comentário aqui, eu passei os anos mais insanos da minha vida trabalhando e estudando. A Chay Joaquim. Pensei em desistir muitas vezes, mas hoje a excelência da minha formação comparada com outras colegas de outras faculdades. É, demanda bastante, mas ao mesmo tempo, né? Vale a pena, né? A gente não pode dizer que não, assim, a gente sente, assim, especialmente agora nos estágios, acho que a Lana concorda. A gente vê outros colegas, né, e até conversa com as próprias preceptoras do local e elas também notam que tem uma diferença do aluno que sai da UFSPA para outras universidades. Então, isso é bom, na verdade, né? A Uhum. gente, tudo bem, a gente passa algum trabalho, mas que poderia ser passado igual em qualquer outro local. E acho que a diferença é essa, a gente sai muito mais preparado. E realmente, tu vai para o estágio sabendo que tu sabe o que tu tem que fazer, né? Não com tantas Sim. dúvidas, nem com tanta insegurança. Então, isso, para mim, é o mais importante, assim. Quando a gente chega nos estágios, tá tranquilo. Sim. Até eu tinha essa sensação, assim, como a gente fazia muita coisa e acabava, às vezes, tendo que fazer correndo, parecia que eu não tinha aprendido nada, né? E aí chegou, antes de começar os estágios, eu fiquei, meu Deus, eu não vou saber nada, eu não vou saber fazer nada. Só que na hora que tu chega lá, tu vê que tu tá muito preparada, porque é realmente isso, assim, as preceptoras falando que tu sabe muita coisa, ou até discutindo de igual para igual, assim, contigo. Então, dá um desespero, assim, antes de entrar nos estágios ou até finalizando o curso, parece que tu não entendeu nada, mas depois a gente vê que, comparado com outros locais, a gente realmente tem uma preparação muito, muito boa. Na prática a gente acaba vendo, né, o quanto a gente sabe, né? Às vezes na teoria não parece tanto, né, quando a gente pega o caderno, uma prova, mas na prática isso se mostra, né? A Bruna novamente, e com relação ao EAD por conta da pandemia, continua sendo muito pesado como no presencial ou amenizou um pouco? Vocês já estão nos estágios, né, meninas? Isso. A gente não pegou nenhuma disciplina teórica em EAD, né? A não ser alguns cursos que daí se faz por fora, né? Uhum. Mas eu tive a oportunidade de participar com a FAB, de uma disciplina que existe no curso, né? Que é Saúde, Cultura e Nutrição. E, assim, é uma disciplina mais teórica, né? Bem no primeiro ano. E eu desenvolvi uma aula junto com a Fábio e eu achei complicado o fato da gente não ter muita troca com os colegas. Então, eu acho que isso impacta bastante no aprendizado, porque, assim, tem aulas que a gente precisa abrir mais a discussão, deixar uma discussão, fomentar uma discussão maior, e que, infelizmente, no EAD a gente não consegue, né? Por mais que seja uma aula síncrona, ou que tu dê todos os materiais de apoio, enfim, é complicado, né? Porque cada um tá fazendo no Uhum. seu horário, cada um tá fazendo quando consegue. E também tem que se levar em consideração que as pessoas estão mentalmente desgastadas com a pandemia, né? Preocupadas, tem outras coisas acontecendo além dos estudos, então eu acho que isso impacta. A gente acaba Uhum. reduzindo muito as discussões, né? E eu acho que as Sim. discussões eram a parte mais rica da aula toda. Então, para mim, como monitora da disciplina, eu achei isso. Assim. Até foi o que eu coloquei no final da avaliação, foi exatamente isso. Que eu senti falta dessa discussão, de poder ouvir as Sim. pessoas. Sim. Eu não peguei essa fase do EAD, eu já estava no último ano, que é só de estágios pra gente. A gente até teve algumas atividades à distância, assim, durante o curso, mas completamente diferente, assim, não teve nenhuma aula síncrona nem nada. Então, não Uhum. sei como é que estão se adaptando nessa fase. Sim, entendi.
Até um comentário da Fabiana Nutri. Temos alunos trabalhadores no curso que acabam cursando em prazo maior para conseguir conciliar a rotina de estudos com o trabalho. Então, assim, né, já é um recado para quem está ingressando, tem interesse, que é possível, né? Acaba estendendo um pouco mais o curso e consegue conciliar esses dois, né? Isso, que agora com a semestralização ficou mais fácil, né? Assim, mais viável. Não precisa atrasar um ano inteiro, né? Acaba atrasando um pouquinho menos. E dá para fazer, sim. Que bom. Falando um pouquinho dos estágios, né, gurias, que é a etapa que vocês estão, assim, como são essas práticas, assim, também falando um pouquinho, né, nesse contexto de pandemia, primeiramente vocês têm alguma ênfase, né, vocês têm os estágios obrigatórios em determinadas áreas, né? Quais Isso, são elas? tem estágio em 4 áreas. Então, é de nutrição clínica, nutrição em saúde coletiva, o estágio de especialidade, que daí a gente escolhe o local que a gente quer fazer, e o estágio de nutrição em produção, né? Assim, em restaurantes ou em hospitais. Então, a gente tem essa divisão, que são os obrigatórios, né? Que é só o nosso último ano. A gente pode fazer alguns outros não obrigatórios ao decorrer do curso, mas esses a gente precisa fazer. E são 3 meses em cada um, o de especialidade um pouquinho menos. Mas, assim, tem várias opções de locais pra gente poder fazer. A gente escolhe, mais ou menos, assim, se tiver vaga. Mas são opções muito boas, assim, são hospitais muito conhecidos da cidade. Os restaurantes também são muito conhecidos. E, no geral, são locais, assim, muito bons, que nos dão muita oportunidade tanto de aprender quanto de fazer redes, assim, né? De conhecer pessoas diferentes para quando a gente estiver formado, a gente já conhecer algumas pessoas e ter alguns contatos, enfim. Os estágios, né, em geral, a gente faz, como a Lana já falou, né, nutrição clínica hospitalar, e aí tem os hospitais que é Santa Casa, tinha antes o Instituto de Cardiologia, o Conceição, né, que a gente pode fazer lá. Tem depois os restaurantes, aí depende, né, a gente tinha Grupo Press, tinha ali na Santa Casa também as produções hospitalares da Santa Casa e do Conceição, tem também as cafeterias da Santa Casa, que a gente faz estágio lá também. Os estágios de especialidade aí a gente pode escolher, então daí tem como fazer em UTI hospitalar, tem como fazer... Esse ano eu consegui fazer o estágio de especialidade de saúde coletiva, que eu achei muito legal, não tinha ainda. Dá para fazer especialidade em UAN, que daí é a Unidade de Alimentação e Nutrição, né, que são esses em produções. Dá para fazer também no Grêmio Náutico União, para quem quer seguir mais uma área esportiva, assim, tem como fazer o estágio de especialidade lá. E, por fim, tem o estágio de saúde coletiva, né, que daí são os postos que estão dentro do território da UFSPA, que a gente, inclusive, conseguiu um dos postos, que é o posto Santa Marta, que nos acolheu, porque a gente estava sem local para fazer estágio, né? Por conta da pandemia, começou a fechar muito, a gente já não tinha muitos locais, e aí a gente conseguiu essa parceria com o Santa Marta, então foi muito legal, assim, eles abriram as portas e receberam a gente muito bem. Em geral, todos os locais de estágio nos recebem super bem, porque eles querem o estagiário, né? Não é algo assim difícil, né? Eles nos recebem super bem, mas eu acho assim, quem faz o estágio é o aluno, né? Por mais que tu esteja num local muito bom, que as pessoas te recebam e queiram que tu esteja lá, quem faz o estágio realmente é tu. Então, tem que se dedicar, é mais uma etapa, né? Tem que continuar estudando, porque tu vai chegar no estágio, tem coisas que tu não viu na teoria, então tem que ir atrás. E é uma questão, assim, muito mais autônoma, né? Ali tu tem autonomia de tomar decisão, claro, sempre vai ter os professores, a preceptora, mas é um momento de andar um pouco sozinho, né? Então, é por isso que eu digo que toda a trajetória na UFSPA foi boa, porque ela te dá esse embasamento para tu andar realmente sozinho, né? A gente consegue tranquilamente desenvolver as atividades, enfim. Não se fica muito assim, com medo, ou será que eu consigo? Não, a gente chega e já vai tomando conta do que tem que tomar, tomando conta do lugar. Eu fui bem louca, assim, em todos os estágios até agora. Eu também. Mas deu tudo certo. Passei super bem, deu tudo certo.
Agora trazendo um pouquinho de números, né, para o pessoal, assim, dessas 4.200 horas que a gente falou, né, do curso, são 1.134 em estágios curriculares obrigatórios, né, então são bastante horas práticas, o que é muito bom, né, porque exatamente estágio prepara muito a gente para a prática depois, né. E como a Lana Agora, disse, né, é uma vitrine, né, tá ali também, as pessoas estão te vendo, né, vão te então, isso conhecendo, né. também. E dessas horas, 240 são em atividades complementares, né? Então eu queria ver com vocês assim, como é que foi esse processo, que tipos de atividades vocês podem fazer durante o curso, né, para conseguir essas horas complementares, né? O que que vocês fizeram, que indicam, não indicam? Então, eu vou dizer assim, ó, eu fiz, eu já cumpri minhas horas complementares, amém. Mas o que eu fiz foi, eu não quis, porque agora vem a história. O que eu fiz foi, eu não quis, ao longo do curso, enviar as horas. Eu queria enviar tudo de uma vez só, porque isso é possível, né? A gente pode enviar no último ano todas as horas de uma vez só. E aí, assim, no meu primeiro ano e segundo ano, foi o ano que eu mais me envolvi em atividades na UFSC. Então, assim, eu participava de todas as feiras de saúde, tudo que tivesse, assim, eu tava participando, entendeu? Eu participava de grupo de estudo, participava, tudo que me metessem, eu tava lá. E aí, chegou esse ano, eu tinha que enviar as minhas horas, e eu pensei assim, eu não vou fechar as horas. E eu disse, meu Deus, eu vou chegar no final do ano e eu, tipo, no meio de uma pandemia, o que eu vou fazer, né? E assim, eu ia em seminários, fazia cursos, né? Fazia cursos online, fazia cursos presenciais, fazia tudo. E eu pensei assim, isso não vai dar certo. Eu disse, gente, não tem como. E aí, quando eu comecei a contabilizar as minhas horas, aí eu vi, não, tá ok, fechei muito bem, não tive problema. Mas então, assim, dica. De repente, vão entregando, quando abrir a janela, né, para entregar as horas complementares, vão entregando para vocês terem uma noção do que vocês já fizeram ou não, tá? Porque senão fica essa ansiedade e pode O dar um mistério, problema. né? Pode dar um problema, não é muito legal. Segundo, né, o que eu fiz de fato, assim, realmente participei de muitos seminários fora da UFSPA, né, então, assim, a URGS tem muitos seminários que elas fazem, agora estão fazendo mais online, né, mas eles tinham vários seminários, assim, nos sábados, que era ali no campus do centro, e que vale muito a pena, porque é um dia inteiro, né, e é bem rico, assim, é bem legal. Tem seminários de outras faculdades que dá para fazer online também agora. Tem cursos do UnaSUS, para quem gosta, né? Não é só da área de saúde pública, né? Ele é mais focado para saúde pública, mas tem diversas áreas. Então, assim, são cursos gratuitos que dá para fazer, contam horas complementares também. Disciplinas eletivas, aqui na UFSPA tem uma disciplina que eu fiz e que foi, de longe, eu acho que a mais importante, que foi de Libras. E o professor, inclusive, ele é surdo, então isso traz uma dificuldade pra gente que não é, porque tu chega lá, tu não sabe como que tu vai te comunicar com essa pessoa, e isso pode acontecer na tua vida profissional, né? Pode chegar um paciente surdo e tu precisa conseguir te comunicar com essa pessoa de algum jeito. E também vale horas complementares. Então, são coisas que a UFSPA oferece que eu acho que é importante, assim, não só Libras, né? A gente tem disciplinas de idiomas, inglês, francês, espanhol, que é super importante, né? As disciplinas de inglês eu acho que são importantes pelo menos fazer a primeira, né, que é obrigatória, até para ter uma noção, assim, logo que entra, como que se lê um artigo em inglês, porque a gente pode entender inglês, mas não saber ler um artigo em inglês. Tem terminologias que são diferentes, então é bem legal continuar. Eu fiz também parte do PET, né, que ele é um projeto de extensão da UFSPA. O que eu fiz foi o PET Interprofissionalidade, então a gente trabalha direto, agora não com a pandemia, né, mas a gente estava trabalhando direto com as unidades de saúde e trabalhando a interprofissionalidade entre os profissionais do local, assim, né, como que eles se conversam, se eles se conversam, né, sobre os pacientes. Então isso também é legal e o PET dá muitas horas. Foi o PET também que desenvolveu o telemonitoramento que a UFSPA estava fazendo dos pacientes de Covid, então é isso, né? Vai se surgindo vários trabalhos ao longo do PET, ele tem uma duração de 2 anos e ele dá uma carga horária muito, muito boa também. Então, assim,
são coisas que a gente pode fazer, iniciação científica, né? PID, que é o projeto de iniciação à docência. Então, tem, assim, locais onde tu pode te inserir ali dentro mesmo, e tem fora, né? Cursos, seminários, palestras, tudo isso conta como horas complementares. Sim. Eu não fui tão doida assim, eu fui protocolando as minhas horas ao longo do curso. E sim, fez toda a diferença, porque eu consegui acompanhar bem direitinho assim, o que faltava. É legal a gente dizer que tem um limite para cada categoria. Então, assim, não dá para fazer todas as horas de curso ou todas as horas de, enfim, sessão científica. Então, precisa ter um limite para cada um, então precisa dividir entre diversas atividades, né? O que eu fiz no primeiro ano, eu fiz bastante curso ou participava de palestras, sempre tem as ligas acadêmicas ou a própria coordenação, às vezes faz algumas palestras ou seminários, enfim. Eu participava bastante no primeiro ano, até porque as cadeiras do primeiro ano são bem teóricas, assim, e bem básicas. Então, anatomia, fisiologia não é muito de nutrição. E aí, com esses eventos, eu conseguia me sentir mais próxima da nutrição de fato, assim, né? E consegui me aproximar das áreas que eu gostava mais da nutrição. E aí, no Luana, meu... só deixa eu te interromper rapidinho, Uhum. só pra gente trocar a intérprete, para dar um tempo pra Tá, Shana e entrar a Vanise, tá tá bem. bom? Muito obrigada, boa noite. Só esperar ela sair para eu convidar. Esperar atualizar um pouquinho. Desculpa te interromper. Imagina. Agora sim. Boa noite. Olá. Então, e aí no meu segundo ano de faculdade, eu entrei para a Liga Acadêmica, que aí é o meu amor, assim, eu sou muito fã da Liga e sempre, todo lugar que eu vou, eu falo da Liga. Entrei para a Liga Acadêmica de Nutrição Infantil, que é a única específica de nutrição na universidade, né, na UFSPA. E aí eu tô agora, desde então, eu tô na Liga até agora, no final. Só vou sair quando me mandarem embora mesmo, que eu me formei. Chega, não pode mais. Mas então, desde então, eu tô na Liga, desde o meu segundo ano. E é muito legal porque a gente consegue desenvolver várias atividades de nutrição mesmo, que às vezes algumas disciplinas são mais distantes, então a gente consegue trazer e desenvolver as atividades que a gente se interessa, sobre os temas que a gente se interessa. E para cada um dos eventos, ou enfim, dos cursos, das atividades que a gente promove com a Liga, a gente ganha um certificado de comissão organizadora. Então, além das horas complementares como participante da Liga, eu ganho como comissão organizadora dos eventos. E também dos projetos de extensão que a gente faz, a gente vai ganhando certificados à parte. Então, a gente acaba tendo um meio de desenvolver várias atividades, e não só as horas complementares, mas também fazer um currículo bem legal e bem diverso. Conhecer bastante gente também, né? Isso. Porque normalmente as ligas chamam pessoas, né, para participar, enfim, de eventos. Sim, com certeza. A gente já vai conhecendo vários profissionais. E como já é um assunto que a gente se interessa, né, já tem mais chance da gente ter contato com esses profissionais depois. E outra atividade que eu fiz foi a iniciação científica, que eu participei de um projeto de pesquisa sobre sarcopenia. E a gente fazia coleta nos hospitais. E era bem legal, porque eu estava numa fase ainda inicial do curso, mas eu já tinha essa prática de hospital. Então foi uma oportunidade que eu tive de já estar mais na beira do leito, próxima do paciente. Então, quando a gente teve essas disciplinas de avaliação nutricional, que a gente fazia exame físico, enfim, eu já tinha, né, uma certa experiência, já tinha esse contato, então foi bem legal também. Mas tem várias outras possibilidades, tem o PET, que a Rafa também fez. A UFSPA tem inúmeras possibilidades, tem muitas coisas legais, e eu acho bem legal explorar tudo isso, assim. E às vezes a informação não vem até a gente, parece que a gente tá meio perdido, mas ir atrás disso, acompanhar o site da UFSPA, né, o site oficial, falar com professores também. A minha iniciação científica eu consegui assim. Então, eu tinha uma professora que eu gostava, assim, do que ela trabalhava.
fui perguntar se ela tinha algum projeto em andamento e aí consegui essa iniciação. Então é bem legal a gente conseguir explorar todas essas possibilidades e conseguir fazer várias atividades diferentes. É E muito sobre a legal. Liga, Pode falar. a gente não precisa necessariamente fazer parte de uma liga de nutrição, né? Tu pode trabalhar com outros cursos, então é uma oportunidade, porque ao longo da graduação a gente não tem muito contato com os outros cursos, né? Então as ligas são uma oportunidade de tu conversar com outros colegas, né? De outros cursos, com outras vivências, um outro olhar sobre aquele mesmo assunto. Então é bem interessante a liga. É fazer essa intersecção entre cursos, né? Eu acho que a liga tem, as ligas têm esse papel também muito importante, porque tu faz relações, troca bastante experiência, né? Enfim, e assim, teoria também, né? Enfim, eu sou da psicologia, existe muita pesquisa sobre, né, comportamento alimentar, essas coisas nesse gênero, então são coisas que se interseccionam e acaba ficando bastante interessante, né? Enriquece bastante. Então, falando também sobre a iniciativa, né? Isso é algo muito legal que a gente gosta de reforçar, que no início do curso a gente acaba ficando meio com medo, meio com vergonha, né, de pesquisar as coisas. A Rafaela já foi, já desbravou bastante coisa, mas normalmente, né? Então, acredita que até nesse contexto de EAD é bom a gente reforçar que se tem um professor que tem uma área, como a Lana fez, que interessa, né? E entrar em contato com esse professor que às vezes está precisando de ser, né, de auxílio numa pesquisa. Então, oportunidade sempre tem, né? E pelo que vocês estão falando, a nutrição na UFIXPA apresenta, abre muitas portas, né? Apresenta bastante área, assim, para conhecer. Sim, com certeza. Sim, É bom pra gente, né, que conhece uma nova oportunidade e bom pro professor também. Que ele vê quando o aluno está engajado no curso, ou às vezes ele realmente está precisando de alguma ajuda. E aí é sempre bom para os dois lados, assim. E falando agora, meninas, um pouquinho sobre as relações, assim, o que que vocês acharam no sentido de quando vocês chegaram na UFIXPA, como é que foi a relação da turma, como é que evoluiu essa evolução, né? Evoluiu essa relação, perdão, entre a turma, os colegas, a própria relação entre bicho e veterano. Como é que vocês acham que foi, assim? vou começar falando só porque eu fui veterana da Lana. Vai, tu chegou Mas primeiro, tu começa a falar primeiro, vai. Quando eu entrei, na verdade, eu tive a minha veterana, né? Na verdade, assim, a turma de veteranos, né, nos recebeu. E eles fizeram algo muito legal, que foi sortear, assim, padrinhos para cada um. E que daí eram pessoas que tu tinha, assim, um contato, né? Pelo menos olhava para aquela pessoa e sabia, assim, tá, já passou por isso, alguma coisa ela pode me dizer sobre. E a minha madrinha foi maravilhosa, assim, ela me ajudou muito no início. Tudo que eu tinha dúvidas, assim, com relação a provas, trabalhos, como é que era o professor, como é que era a avaliação, ela sempre me respondeu, né, que foi a Fernanda Maia. E eu acho que quando eu virei veterana, eu tentei ser assim também, né? Então, a Lana depois vai dizer se deu certo ou não, né? Mas eu sempre fui, assim, muito solícita. Eu acho que sempre que precisaram que eu podia ajudar, eu ajudei, né? Sempre fui a louca dos resumos, então realmente eu nunca tive problema de compartilhar meus resumos com ninguém. Até hoje eu compartilho, não tem problema nenhum. E eu acho que é isso, assim, se os alunos, se a gente consegue ir se ajudando, né? Porque não é que eu vou saber de tudo, mas às vezes tem um aluno que não conseguiu realmente pegar aquela matéria, sentar e estudar, e um resumo vai ajudar muito, né? Ao invés dele precisar formular tudo aquilo. É claro que não vai ser perfeito, não é o ideal, mas dentro da faculdade a gente não trabalha com o que é perfeito, né? Nem com o que é ideal, a gente vai indo. E eu sinto que tanto da minha turma original quanto depois quando eu entrei na turma da Lana, foi tranquilo, assim. Não sei se é porque eu tenho esse perfil de ir falando com as pessoas, mas eu sempre me dei bem com todo mundo, né? Nunca tive nenhum problema. Acho que foi uma turma unida. Acho que sempre, eu não me lembro pelo menos de. Eu não me lembro pelo menos de ter visto, assim, alguma questão de, eu não vou, né, repassar algo, ou eu não vou conversar. Muito pelo contrário, toda a turma sempre discutindo as questões e todo mundo muito aberto. Eu acho que isso sempre
foi bom, assim, nas duas turmas, né, que eu participei. Não sei se a Lana tem a mesma visão. Sim, também acho. Quando eu entrei também teve esse mesmo momento, assim, né, de sortearem os veteranos, enfim. E a gente herdava resumos, o que era ótimo, então era maravilhoso, porque a gente já sabia mais ou menos qual era a direção que as coisas iam tomar. Mas o que eu acho legal da UFSPA é que a gente seguia na mesma turma. Então a gente entrou com uma turma e a gente ia seguindo com os mesmos colegas. E aí, às vezes, né, algum veterano que resolvia dividir o ano vinha também para nossa turma e cursava junto com a gente. Mas isso era muito legal, porque a gente sempre estava com as mesmas pessoas e a gente acabou fazendo uma relação muito boa, assim. A gente se dava muito bem também, nunca teve problema nenhum, assim. Até a gente discutia bastante entre turma. Claro, tinha as afinidades, mas todo mundo se dava muito bem, assim. Então isso eu acho muito legal, porque a gente, seguindo junto, a gente tinha uma relação de muita amizade entre todo mundo, assim. Era muito bom. Acaba Eu acho que facilitando, né, o e eu acho processo que de assim, formação. na nutrição, pelo menos, não tem tanto aquela ideia de competitividade, assim, né? De tipo, eu sou melhor que tu, fulano é melhor que... Eu acho que não chega assim, né? Eu já vi isso um pouco nos cursos de medicina, né? Porque eu conhecia algumas pessoas da medicina e tinha um pouco isso, assim, de... fulano tem que ser o melhor, eu tenho que tirar a melhor nota, eu tenho... Por algum motivo tem que ser o melhor aluno. E na nutrição, não, assim, nunca foi estimulado isso, né? De ser o Uhum. melhor aluno por uma nota, assim. Na verdade, sempre foi estimulado que a gente estudasse, de fato, compreendesse o que estava sendo passado e realmente, assim, ter a turma junto, né? Poder discutir com os colegas melhora muito o entendimento. Antes de prova, quantas vezes a gente sentou todo mundo para estudar antes da prova, né? Todo mundo com o seu resumo, discutindo o que tinha anotado, algumas dúvidas. E, na verdade, tu aprende muito mais, assim, do que se tu ficar fechado no teu cantinho estudando, né? Então, eu acho que na nutrição, pelo menos, eu enxergo, assim, um pouquinho diferente, né? A gente come também, todo mundo junto, então tem uma coisa mais, né, coletiva ali. Todo mundo acha que a gente faz nutrição porque quer mandar no prato dos outros, mas na verdade é porque a gente gosta de comer, né, Rafa? Exatamente. Ninguém sabe ainda, mas a gente curte bater um rango, assim, É. no meio da aula, tanto faz. É uma Inclusive, forma de unir também, né? o pessoal da produtora de formatura, quando a gente fazia as reuniões com ele, falava: Nossa, a turma de nutrição, toda reunião tá comendo, os outros cursos não é assim. Não, tem que comer, né, gente? Não dá. E falando da relação com os professores, gurias, como é que vocês sentem isso, sentiam também no início do curso? Assim, era uma comunicação facilitada? Eram ouvidos em algumas questões? Como é que vocês acham que era e ainda é, né? Assim. Eu acho que, assim, no início a gente tem mais disciplinas gerais, né? Então, a gente lida muito com professores da medicina, da físio, né? E ali a gente não cria tanta intimidade, porque também a gente não vê depois esses professores. Então, às vezes, parece que tem alguns ruídos na comunicação. Eu nunca tive nenhum problema com os professores, mas nesses mais das básicas eu acho que tem, assim, a gente fica, até por ser no início, tu fica com medo, às vezes, de questionar alguma coisa, né? Mas, de forma geral, não tem por que ficar com medo, né? Se tu tem respaldo, né? Eu acho que questionar não é nada. E com os professores da nutrição, eu acho que ao longo do tempo, como a gente se mantém, né? Muitas vezes com os mesmos professores, tu vai criando mais intimidade e também tu entende a forma de trabalho de cada um. Então eu sempre me senti bem aberta assim para conversar com todos eles, nunca tive nenhum problema assim. Eu sou líder da turma, né? Então quando a turma alguma vez surgiu com algum problema, eu nunca tive assim receio de levar para os professores, né? A gente já teve questões de provas que a gente precisava rever, ou então alguma coisa que tinha acontecido que a turma ficou chateada e a gente precisava, né, conversar com a professora. Então, eu acho que assim, o primeiro passo sempre é a conversa. Senta, chama o professor, conversa com ele, explica o que está acontecendo, né? O que tu acha que dá para fazer para mudar, né? Dá a tua visão de aluno para ele e depois vai vendo se isso muda, se não muda, claro. Se o professor também não estiver aberto, né? Ou
não aceitar muito bem, existem outros canais na UFSPA que tu pode levar adiante, né? Chamar coordenação, enfim. Mas eu acho que não é necessário, eu acho que dá tranquilo para a gente sentar e conversar. A turma mesmo, a gente teve questões numa disciplina que a gente precisou sentar e conversar com a professora, deu tudo muito certo, assim, ela super entendeu, mudou o jeito dela. E no fim acabou que a gente se deu muito bem, né? Foi naquela primeira disciplina. Talvez ela já tivesse outras experiências ruins de outras turmas também, né? De não conseguir se comunicar com a turma. Então, acho que sempre tem que fazer primeiro essa ponte, ver se vai conseguir, né, resolver aquele problema. Mas, de uma forma geral, sempre foram muito abertos, assim. Nunca senti dificuldade com os professores da Nutri. E com os professores das outras disciplinas, assim, mas eu acho que era isso, assim, era início, né, tava muito nova, achava que, não vou falar porque vou me incomodar, sei lá. Mas não, em geral, acho que eles são bem tranquilos, assim, não me senti nunca acuada, pelo menos. A nossa turma tem a fama de não se conformar muito com as coisas, assim. Então, eu e a Rafa, a gente é meio parecida, que a gente fala mesmo e chama pra conversar e tal. Mas é isso, assim, eu acho que os maiores problemas que a gente teve foi com metodologias meio antiquadas, digamos assim. Então, tipo, era uma coisa super conversável, sabe? A gente super conseguia chamar o professor e conversar e falar, olha, não tá dando certo pra gente, né, desse jeito, quem sabe a gente pode fazer um pouco diferente. Então, foi isso, assim, nenhuma questão muito além disso. E sempre um diálogo muito aberto, tanto com o professor quanto com os colegas. E a nossa coordenação também sempre foi de nos encorajar bastante, assim, de fato conversar ou, assim, nos movimentar para conseguir o que a gente queria. Não necessariamente o que a gente queria, mas, assim, conseguir que as coisas ficassem de um jeito bom para ambas as partes, sabe? Então, E assim, serem ouvidos também, né? isso. E a gente é de não se calar, a gente tem essa fama, né, Rafa, nossa turma. Exatamente. Mas funcionou. Muitas coisas mudaram, assim, né? Desde avaliações, tudo, né? Muitas coisas tomaram outros rumos, também porque a gente falou, porque é isso, se tu não fala e tu aceita sempre as coisas do jeito que são, elas vão continuar assim. Mas, claro, sempre conversar com respeito, né? Lembrar que a gente está tratando com um professor, uma outra pessoa, né? Merece ter um respeito também, né? Mas eu acho que tudo é tranquilo se a gente consegue sentar, conversar e chegar num meio termo, pelo menos, né? Então, É, muitas vezes o professor acaba nem sabendo também, né, que aquilo não está agradando, enfim, que está adequado para a turma, né? Por isso é muito importante esse diálogo, né? E claro, sempre com muito respeito, a conversa, ter uma conversa franca, né, de algo que seja, enfim, que seja um consenso da turma e entregar para o professor isso de uma forma educada, não tem problema algum, né? Então, que bom. Ó, e importante A Sil só falou, os alunos também constroem o curso. Exatamente. e é importante, assim, né, que a gente, quando teve essa questão com uma professora, levar de volta o feedback para ela de que deu certo, que a turma tá feliz, né? Porque ela também precisa saber se o esforço que ela tá fazendo tá dando resultado. Então foi muito legal, assim. Foi uma aula super emocionada aquele dia, foi bem interessante. Assim. A professora ficou super feliz, a turma estava feliz, então são essas trocas, né? A gente tem que ir Sim, devolvendo também. que legal. Então, Guri, a gente já está se encerrando, assim. Eu gostaria de pedir para vocês uma dica, assim, que vocês deixam para os bichos, ou para quem está ingressando agora, ou quem tem interesse de ingressar na nutrição da UFIXPA, o que vocês deixariam, assim, como uma dica. Tá, Ilana, tu primeiro. Eu acho que é não desistir. Dá muita vontade, várias vezes, mas não desistir, assim. Se é realmente teu sonho, se é o que tu quer fazer, vale a pena. No final, eu tô no final e eu posso dizer que vale a pena. Que, assim, a gente tem um diferencial muito grande da formação de outras universidades. E a gente tem, como a gente falou, uma carga horária bem alta, mas também muitas experiências legais que a gente vive na UFSPA. E vale a pena, assim, tanto para quem não entrou ainda não desistir de entrar e para quem já entrou não desistir de concluir. Com certeza é uma experiência que vale muito a pena viver.
E a minha dica é que aproveitem, né? Na verdade, assim, parece estranho que a gente fale assim, aproveita a UFSPA, aproveita os colegas, porque é isso, né? A gente acaba focando muito na quantidade de matérias, disciplinas, provas, mas a gente tem muita gente do nosso lado, então aproveitem essas pessoas, aproveitem os professores, né? Façam amizades, aproveitem todos os cursos que tem ali. São coisas que a gente vai levando e são bagagens que a gente vai levando que eu acho que mudam muito a nossa visão do início para o fim, assim, né? Se eu fosse olhar hoje a Rafaela lá do início, lá aquela bicho de 2016, eu posso dizer que eu era uma menina tímida até, assim, dentro do possível para mim. Eu era uma menina tímida, porque, assim, tu fica muito preso achando que, eu sou da Nutri, né? E não vou conversar muito com os outros cursos, mas não, vai abrindo, né? Vai conhecendo gente, vai fazendo essa rede, porque é uma rede que também pode te apoiar ao longo do curso para que tu não desista, para que tu não, né, desmoreça, para que tu não fique triste ao longo do curso, porque coisas acontecem, né? Às vezes a gente não vai bem numa disciplina, às vezes a gente perde a vontade ou não está bem com alguma coisa em casa, e isso reflete também nos estudos. Então, ter essa rede maior é importante. Então, se metam, conheçam as pessoas, né? E principalmente vão aprendendo seus limites ao longo do curso, né? A gente também tem limite enquanto aluno. Então, aprendam. E se um dia tiver que dizer que não dá para fazer tal disciplina, não dá, que pena. A gente faz depois. E é isso, assim, não se exacerbem por causa das coisas, né? Vai dar tudo certo, a gente consegue fazer tudo, mas tenham calma, assim. Eu digo porque eu não tive, né? Eu fui indo, assim, bem louco. Então tenham calma, porque vai dar tudo certo. Aproveitar essa caminhada, né? Que é longa, Exatamente. a gente sabe que é, mas aproveitar. Então tá, meninas, muito obrigada por toparem participar, tá bom? Espero que a gente Obrigada. tenha abordado assim e ajudado, né, a quem tá em dúvida ou quem entrou, enfim. Então, muito obrigada de verdade. Obrigada, Obrigada, obrigada gente. pelo convite. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode nos chamar, que a gente está sempre aberta para conversar. Exatamente. Estamos ali, ó, o direct tá aberto para todo mundo. Só Isso mesmo. chegar lá. Tá bom, gente? Tchau, gente, boa Tchau, noite. tchau. Tchau, Beijo para todo tchau. mundo. Beijo.